Os bichinhos já foram embora? Então vou desligar aqui, irmã Fátima. Marcos capítulo 16. Muitas sementes conforme as palavras de Jesus, sementes também são palavras. Tudo que falamos são sementes. Então, sobre essa revelação de Jesus, eu quero falar hoje sobre o tema curando a incredulidade e a dureza do coração. Chama muita atenção quem já é discípulo de Jesus. Para os que estão aqui nessa noite e são discípulos de Jesus, eu quero que você dobre a sua atenção. E para você que ainda não tem, Cristo não te alcançou, esse evangelho ainda não te alcançou, e você ainda não foi iluminado pelo poder desse evangelho, eu quero que você triplique então a sua atenção para essa mensagem, pois ela pode mudar a sua vida e a sua história. Marcos capítulo 16, eu vou ler a partir do versículo 16, mas antes eu gostaria que você curvasse a sua cabeça em sinal de que você receberá essa palavra de bom grado no seu coração. Feche os seus olhos. Aqui está, Senhor, a sua doce e poderosa palavra que será ministrada. Aqueles que estão neste lugar e aos que ouvirão e virão por intermédio de redes sociais, alcance-os com poder, alcance-os com revelação. Fale no particular de cada um, Senhor. Ó Deus, que o teu Espírito revele aquilo que está entre as linhas, ó Deus, entre aquilo que o homem não está vendo, que essa revelação possa ser profunda e provocadora, e que possa trazer mudanças e salvação. Esse é o nosso pedido e a nossa oração, no nome de Jesus. Quem acredita, diga amém. Versículo 16, eu uso a tradução do pastor Eugênio Peterson, e ela diz assim, versículo 14, capítulo 16, diz assim, a Bíblia Sagrada, o texto sagrado: depois disso, quando os 11 estavam jantando, ele quem? Jesus apareceu e os repreendeu severamente pela incredulidade, pois se recusavam a acreditar nos que os tinham visto ressuscitado. Então, ele ordenou: saiam pelo mundo, vão a toda parte e anunciem a palavra com as boas notícias de Deus para todos. Quem crer e for batizado está salvo. Quem se recusar a crer está condenado. Estes são alguns sinais que acompanharão os que crerem. Eles vão expulsar demônios em meu nome, falar em novas línguas, pegar em serpentes e até beber veneno, sem que nada lhes aconteça. Também vão impor mãos sobre os enfermos e curá-los. Então, o Senhor Jesus, depois de orientá-los, foi levado ao céu e assentou ao lado de Deus no lugar da mais alta honra. Os discípulos saíram por toda parte pregando. O Senhor trabalhava com eles, confirmando a mensagem com provas inquestionáveis. Diga amém por essa mensagem.
Vamos aplaudir a Deus por essa mensagem, em nome de Jesus. Agora dobre a sua atenção e preste muita atenção no que eu quero te dizer nessa noite, movido pelo Espírito. Quais são os motivos em que a semente lançada sobre o nosso coração pode produzir incredulidade e dureza no coração dos discípulos de Jesus? É sobre isso que eu quero falar. Mas antes eu gostaria de começar esse sermão fazendo algumas perguntas para reflexão sua. Porque toda palavra deveria começar com uma pergunta, para nos chamar a atenção ao propósito verdadeiro de estarmos nesse lugar. Qual de fato é o propósito verdadeiro que está no nosso coração? E mediante aos questionamentos que a gente faz, somos provocados a então mudar algumas rotas da nossa vida. Então são os nossos questionamentos que mudam as nossas rotas. Faço um questionamento, reflito e mudo a minha rota. Uma rota de 180 graus, uma rota radical na minha vida. E nessa noite quero convidar você a mudar rotas, porque essa palavra são para discípulos, para aqueles que já têm Cristo em sua vida. E para aqueles que ainda não têm Cristo, eu quero convidar você a prestar muita atenção, porque você pode hoje ser transformado em um discípulo de Jesus. A pergunta que eu quero começar esse sermão é: quais são as primeiras, ou quais estão em suas lembranças, as principais conquistas espirituais? Faz quanto tempo que você não tem conquistas espirituais? Essa é a primeira pergunta. A outra: além das conquistas, quanto tempo faz que você não tem experiências sobrenaturais? A terceira: por que nós não estamos tendo experiências e conquistas espirituais? Então, a primeira: quanto tempo faz que você não tem uma conquista espiritual? Eu não estou falando de conquistas materiais, financeiras, profissionais, matrimoniais, que é muito bom. O Gil contou o testemunho dele aqui, isso é excelente. E isso faz parte de quem é discípulo de Jesus. A pergunta que eu quero fazer hoje, porque o tema da mensagem é sobre isso, faz quanto tempo que você não vê Deus fazendo algo sobrenatural na sua vida? Quando a gente começa a se questionar sobre essas perguntas que eu fiz, nós nos pegamos a pensar de que homens e mulheres de Deus não caminham por rotas comuns. Homens e mulheres de Deus se movem no sobrenatural de Deus. Nós temos que ter muitas experiências em todas as áreas da sua vida, mas você deve se preocupar com experiências espirituais e sobrenaturais. Por quê? Porque nós servimos a um Deus que age no sobrenatural. Você não serve qualquer Deus, você serve alguém que move-se para o sobrenatural. E quando nós andamos no sobrenatural, é automático, se destrava o nosso entendimento e descobrimos quem nós somos. O sobrenatural destrava o nosso entendimento, e andar no sobrenatural faz isso. E se você só se move pela lógica, pelo tangível, por aquilo que pode ser tocado, por aquilo que é corruptível, você é apenas uma pessoa comum. Não tem nada de mal ser uma pessoa comum. Não há nenhum problema nisso. Nós temos que ter a nossa humanidade.
Mas nós estamos tendo mais humanidade e deixando mais em evidência a nossa humanidade do que se materializar o divino na nossa vida. Nós estamos muito humanos, e à medida que eu me torno muito humano e também menos divino, eu passo a me preocupar mais com o que é dessa terra. A minha humanidade, ela foi criada para que eu habitasse nessa terra, e é a minha humanidade que me conecta com tudo que é desse mundo. Não há nenhum problema, porque Jesus se fez homem para entender essa nossa humanidade. Mas Jesus era homem, mas ele tinha em mente mostrar para os seus discípulos que eles deveriam se mover no sobrenatural de Deus. Quantas vezes Jesus quis ensinar o sobrenatural dele para os seus discípulos, mas o entendimento deles estavam fechados. Por várias vezes Jesus gostaria que os discípulos andassem sobre as águas, multiplicassem os pães, curassem os enfermos. Como ele fez isso, uma vez ele envia os discípulos para fazer isso, a experiência foi sobrenatural, eles experimentaram isso, mas depois nada, mais nada. Talvez as suas experiências sobrenaturais já fazem 20 anos que você já teve. Talvez faz 10 anos, ou 5 anos. Isso não te incomoda? Hoje a mensagem é para provocar a gente, porque eu fui provocado quando eu estava meditando sobre isso. Porque quando a gente começa a só andar naquilo que é humano, e não mais no sobrenatural, a gente se preocupa muito com pessoas. A gente se preocupa muito no que as pessoas falam, no que elas pensam. A gente se envolve muito com o que os outros estão pensando e falando, porque nós estamos apegados a essa terra, porque nós estamos mais focados aqui, nas coisas daqui, do que nas coisas de Deus. E quanto mais um homem se torna carnal, se torna e se entrega à sua humanidade, ele perde o foco de Deus e faz com que as pessoas também percam esse foco. E quando as pessoas começam a seguir alguém que um dia já andou no sobrenatural e agora só anda no natural, começam a se decepcionar com elas. E aí a gente pode dar vários exemplos, mas eu vou dar só uma aqui. O profeta Eli, ou o sacerdote Eli, ou o rei Saul, ou o apóstolo Judas que traiu Jesus. Eu quero que o Espírito de Deus te provoque. Você não pode sair dessa ceia sem ser provocado a mudanças. Pessoas que andam com pessoas que só vivem a humanidade se decepcionam. Pessoas que andam no sobrenatural de Deus, vivendo experiências com Deus, se consolidam. Você está mais decepcionado ou consolidado? Você está mais apático ou forte? Sua fé está fraca ou está forte? Você está mais crédulo, está mais crendo ou está mais incrédulo? Seu coração está mais sensível ou está duro? Você foi pego pela semente de religiosos. É nossa missão
viver no sobrenatural de Deus, para que as pessoas também possam viver essas experiências. Jesus disse assim para eles: para aqueles que creem, eles vão expulsar demônios. Se você não crê nisso, você é incrédulo. Para aqueles que creem, colocarão sobre as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Eles ressuscitarão mortos. Se beberem alguma coisa mortífera, não vai fazer mal algum. Se as serpentes o picarem, a serpente é que morre, porque tem no sangue de quem é discípulo de Jesus a unção de Deus. Qual é a semente que frutificou no seu coração? A pergunta é: com quem você está andando para você ficar tão incrédulo? Quem você tem ouvido para aumentar tanta a sua incredulidade? As pessoas que a gente anda podem nos impactar negativamente ou positivamente. E sempre é assim. Porque toda pessoa de Deus, toda pessoa que é de Deus, ela leva a pessoa ao crescimento espiritual. A pessoa que é de Deus, ela fica incomodada quando o outro não está enxergando o que ela está enxergando. Ela quer levar essa pessoa para enxergar. Ela quer mover essa pessoa para experimentar o que Deus tem mostrado para ela. Eu quero provocar pelo Espírito de Deus, como o Espírito de Deus provocou no meu coração durante essa semana, essa mensagem para você. Eu quero desafiar você em nome de Jesus. Eu disse para vocês na semana passada que eu nunca tinha feito um culto na minha casa. Só eu e minha família. Eu compartilhei isso com os pastores. Irmãos, eu pensei que ia ser um culto de 20 minutos. Foi um culto de 1 hora. Foi uma graça de Deus que desceu ali na minha sala, que eu falei: eu não vejo a hora de quinta-feira de novo eu estar glorificando a Deus e levantando um altar na minha casa com a minha família. A pergunta é: o profeta falou no domingo, o que você fez durante a semana? Você fez um culto com a sua família? Ah, pastor, eu faço, eu oro, eu também orava. Eu não estou falando de orar, falando de fazer um culto. Foi bom. Meus filhos não estão aqui ainda, mas ouviram a palavra lá em casa. E já estão sendo provocados. Aquilo que o profeta, vou falar mandar, né? Porque ele está falando em nome de Deus, né? Aquilo que o profeta mandar, quando o profeta mandar você fazer, obedeça, porque você vai ser abençoado. Obedeça. Quando o pastor humano falar, você pensa 2 vezes. Fala assim: vamos ver, o pastor está falando, vamos ver se isso está conforme a palavra de Deus, beleza. Mas quando aquilo que o pastor fala tem respaldo na palavra, faça, que você vai ser abençoado, meu irmão. Pastor, eu não vim no culto no domingo. Eu estou tentando passar essa mensagem para o Facebook. Eu acho que o capeta colocou o rabo dele lá, que eu não consigo passar a semana toda. Mas essa semana eu vou tentar de novo. Está lá, você vai assistir. Quem anda com homens de Deus e mulheres de Deus, vivem no sobrenatural. Você pode dizer isso? Quem anda conectado com homens e mulheres de Deus, movem-se no sobrenatural. Nós temos um texto de 2 Reis, capítulo 6, do versículo 15 ao versículo 17, que diz que um discípulo de um profeta, chamado Eliseu, e o seu discípulo Geazi, foram cercados pelos inimigos. E quando o discípulo sai, ele sem experiência nenhuma, sai e vê os inimigos, ele grita para o profeta Eliseu: Eliseu, estamos cercados pelos inimigos, o que vamos fazer? O Eliseu sai da tenda e já vê com outros olhos, porque o olho de profeta vê em direção a Deus.
Olho de profeta vê em direção à vontade de Deus e não à vontade humana, porque a gente não anda por aquilo que a gente vê fisicamente, a gente anda por aquilo que fala ao nosso coração as promessas do Senhor. Alguém tem promessa de Deus aí que ainda não se cumpriu? Alguém tem promessa de Deus que ainda não se cumpriu? Eu quero dizer nessa noite que as promessas de Deus, elas não falham. As promessas de Deus, elas não têm prazo de validade. Deus promete e cumpre, porque Ele não pode mentir, Ele é Deus. O profeta diz para ele: "Oh Deus", o profeta fala: "Senhor, eu estou vendo, ele não está vendo, abre os olhos dele para que ele veja." Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que ele veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalo e de carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando você anda do lado de uma pessoa que é de Deus, que é conectado com Deus, uma pessoa cheia da unção de Deus, pode ter certeza que a oração dela vai fazer um mover na tua vida. Porque quem anda do lado de homens e mulheres de Deus, suas vidas são movidas no sobrenatural de Deus. Agora, se você só anda com gente que não está nem aí para Deus, você vai ser igualzinho a elas. Vai ser igualzinho. Igualzinho. Você precisa absorver isso, absorver esse entendimento, independente do que está acontecendo com você, como bem disse o Espírito Santo usando o Gil aqui, independente, como falou aqui a irmã Fátima no início, independente do que está acontecendo com você agora, você precisa se desviar daquilo que é do mal. Você não tem que se desviar daquilo que é de Deus. Se desvie das propostas do diabo na sua vida. Mude as suas rotas. Seja crédulo e não incrédulo. Mas a gente tem tantas interrogações, a gente tem tanta dúvida. Parece que a gente está debaixo de um espírito de dúvida. Por isso que o sobrenatural de Deus não pode se manifestar. Por isso que Deus traz a gente numa ceia como essa, para fazer como Jesus falou naquele dia para os discípulos, para liberar um sopro dele de vida, como fez com Adão, para abrir o entendimento e mudar a nossa história. Deus te trouxe isso, para soprar em você e mudar a sua história nessa noite. Porque o seu coração está duro e você está incrédulo. É lógico que ser um discípulo de Jesus não é apenas viver uma vida de celebração, não. Mas toda luta serve para a gente crescer. A gente é experimentado. Agora, pessoas que vivem o evangelho de Jesus, mas vivem um evangelho sem destino, um evangelho sem meta, um evangelho sem história, sem futuro, não está vivendo a profundidade do evangelho de Cristo, está vivendo a superficialidade do evangelho de Jesus. Porque quem anda com Jesus pode sofrer, mas a sua esperança está viva na promessa da palavra dele. Diga assim: todos que caminham com Jesus, olhe para o seu irmão e diga assim: tem futuro e esperança. Todos que andam com Jesus têm um futuro e têm esperança. Se você é um discípulo de Jesus e vai pegar hoje o pão e vai pegar hoje o cálice, antes que você pegue pão e cálice, o sopro de Deus vai vir sobre você nessa noite. Essa ceia vai ser marcada pelo expandir
dos nossos entendimentos. Eu não vou andar de qualquer jeito. Eu me movo por metas e propósitos. É isso que acontece nesse texto. A pergunta é: você está mais incrédulo ou crédulo? Você entrou aqui mais crendo em Deus ou não crendo nada em Deus? Porque quando Jesus fala essas palavras, os homens, aqueles que andaram com Jesus, as mulheres que andaram com Jesus, Jesus mandou 3 recados para aqueles homens. 3 recados. As Marias vão embalsamar Jesus no domingo pela manhã. Jesus, essas mulheres são impactadas por um anjo que diz: olha, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Avisem os discípulos e a Pedro, que também tinha desistido. De repente Maria Madalena tem um encontro com Jesus. Jesus fala para ela: olha, não toque em mim, mas eu estou subindo para o Pai agora, mas avise os discípulos que eu ressuscitei. E depois vem 2 homens que foram para Emaús, voltaram correndo para avisar que Jesus tinha ressuscitado. 3 notícias de que eles presenciaram Jesus fisicamente, e mesmo assim os homens não acreditaram. Talvez você entrou desse jeito, com o coração duro, não acreditando mais que Deus pode fazer na sua vida. Nesta noite o Espírito sopra, e diz para você que Ele pode fazer todas as coisas, e nele há poder e unção em sua vida. Tudo aquilo que nós tememos, para Ele não é nada. A maior prova disso é que Ele ressuscitou. Aquilo que o homem mais teme é morrer, e Ele venceu a morte. O homem teme o mal, mas Ele pisou e esmagou a cabeça da serpente. E sobre nós Ele deu autoridade: coloque as mãos sobre os enfermos, pois eles serão curados. O que você teme nessa noite? Coloque as mãos sobre a sua cabeça. O que você teme nessa noite? O Espírito de Deus te diz nessa noite: não tema, não temas, não temas, porque Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Nai cai fai nai gomandá lev lai shui mandev ya kamandá vrasturi canarabia solemante evia sunikai. Ele ressuscitou, e o poder da sua ressurreição está pelo poder da palavra pregada nessa noite. O Senhor está te criticando severamente hoje, discípulo. O Senhor veio até a mim e me criticou durante essa semana. São críticas severas nesse domingo, para que os nossos olhos sejam abertos, para que o nosso entendimento seja expandido para a verdade do Evangelho de Jesus. Jesus censura, porque havia incredulidade e dureza de coração. Coração endurecidos. Corações que ouvem a voz de Jesus, mas se trancam. O corpo está ouvindo, mas o coração está trancado.
Hoje o Senhor vai liberar expansão de entendimento nessa noite. Haverá um destravamento de fé na sua vida nessa noite. E o sobrenatural de Deus virá sobre você, para que você ande sobre o sobrenatural de Deus. Ai, comandarábias. Guarde o seu coração nessa noite. Guarde isso no seu coração. Não importa quanto tempo você segue Jesus, só basta dias para endurecer o seu coração. Os discípulos andaram 3 anos com Jesus, e só precisou de 3 dias para o coração deles endurecer e eles se tornarem incrédulos. Expor a semente da dúvida é necessário para que não haja endurecimento de coração. Gente que não gosta de discipulado, gente que não gosta de abrir o coração, é gente que vai se tornar incrédulo. A única diferença dos 11 para Judas é que o Judas estava com tanta dor que ele tenta o suicídio. E quem sou eu para julgar Judas? Porque eu já pensei em me suicidar na época que eu fiquei deprimido. Por isso que eu não acredito que quem se suicida morre, não vai para o céu. Porque quem morre com uma doença e é crente, não vai para o céu? A depressão é uma doença? E o que faz a pessoa se suicidar é o quê? É a depressão. Trair a Deus, foi isso que deu. Trair a Deus, ele traiu a Deus. Se a gente trai alguém, a gente já fica querendo arrancar a nossa vida, tirar a nossa vida porque a gente decepcionou alguém. Imagina você trair a Deus, trair a Jesus. Talvez você está tendo esse mesmo sentimento. E é tão bom quando a gente sente que a gente está traindo Jesus, porque isso é a rota para o arrependimento. Tem gente que não, ela continua com seu coração trancado, não libera, não confessa. Guarde bem isso. 3 anos de discipulado intenso com Jesus não foram suficientes. Apenas 3 dias, aqueles homens eram incrédulos e de coração endurecido. Eu quero que você diga assim: eu sou bem-aventurado. Diga assim: eu sou bem-aventurado. Sabe qual é o nosso problema? A gente quer ver. Tudo a gente quer ver. A gente não quer crer, a gente quer ver. O problema é que a gente está querendo ver e não está crendo. Eu preciso ver, mas você precisa crer. A chave muda, a chave do sobrenatural só vai mudar se o movimento seu foi de crer. A força motora para que essa chave aconteça é o crer. Crer. Jesus disse assim: vocês estão me vendo e acham que é muito. Mais bem-aventurados serão aqueles que não estão me vendo, mas eles vão crer em mim. Esses sim são bem-aventurados. Sabe quem são eles? Tem algum bem-aventurado aqui que nunca viu Jesus assim fisicamente, mas acredita que Jesus pode todas as coisas? Algum bem-aventurado aqui nessa noite que sabe que Jesus pode todas as coisas nessa noite? Há um bem-aventurado aqui nessa noite. É você. Olhe para o seu irmão e diga assim: é você, meu irmão. Você é o bem-aventurado de Deus que acredita em Jesus. É você que Jesus estava falando. É você.
que Jesus queria é que eles parassem de querer ver coisas. O que eles queriam, o que Jesus queria é que eles apenas guardassem as suas palavras. João cita muito bem isso. João 20, capítulo 29, ele diz isso. Jesus confronta Tomé dizendo: porque me viste, Tomé, crestes? Bem-aventurado os que não me viram e crerão, que crerão. Toda pessoa, escute muito bem isso, toda pessoa que está com seu coração endurecido, ela não pode viver o novo de Deus. Fechados para recebermos o novo de Deus. Essa noite nós precisamos nos abrir. Nessa noite, todo o discipulado que você já teve aqui na igreja, ou andando com alguém de Deus, ou os estudos que você já teve aqui, ou os ostra, ou as pérolas, ou os jovens, não importa, o discipulado tomando café na casa de alguém, falando de Jesus, alguém que discipulou, os cursos que já teve aqui, os cultos que Deus já falou, tudo isso é material de discipulado, tudo isso é Deus discipulando a gente. Mas o que a gente tem feito com todo o material que Deus deu para a gente durante esses 10 anos de comunidade? Nós estamos vivendo um ano de incredulidade, poderia ser esse ano, o ano da incredulidade. Mas nessa noite eu estou aqui cheio de fé. Eu estou aqui cheio de fé como profeta de Deus, em nome de Jesus. E quero soprar na tua vida que toda a incredulidade vai sair nessa noite, em nome de Jesus. Hoje ele sopra. Hoje ele sopra e ele diz: paz seja com vocês essa noite. Manda esse espírito de dúvida. Se você está incrédulo, eu quero te dizer uma coisa: puxe a responsabilidade para você, porque a incredulidade tem muito a ver com quem você está andando e ouvindo. Não culpe a igreja, não culpe os líderes, não culpe o pastor, culpe a você, porque você só tem andado com gente ruim. E nunca expõe o seu coração para quem é de Deus. Só lança lixo para quem não é de Deus. Você vai continuar no lixo. É isso que o diabo quer. Deus não quer isso, mas é isso que o diabo quer. O diabo quer isso. Mas como é bom o amor de Deus. Ele te trouxe nessa noite para te revelar isso. Eu começo a olhar muito para as falhas dos outros. Eu começo a olhar muito para a humanidade do outro. Está faltando fé. Está faltando andar com gente de Deus. Está faltando. Darabia Suriminai, comandadra e comandava Sória. Ai, Narabia Labaxeredia Nagas. Cuidado com os fariseus, cuidado com os saduceus, cuidado com gente que lê a palavra, gente que fala de Deus, som do coração dele, porque o que fez os discípulos perder o foco da ressurreição de Jesus foi os fariseus, foram os saduceus.
esse povo que não acreditava na ressurreição, esse povo que até lia a Bíblia, esse povo que até pregava, esse povo que amava mais a lei do que amava a Deus. Cuidado! Gente se vestindo de ovelha, mas por trás é lobo. Cuidado! Nem tudo que você vê no YouTube é verdade. A gente está vendo os escândalos aí de gente que fazia sucesso no YouTube. Mas seu pastor não faz sucesso no YouTube? Os irmãos aqui não fazem sucesso no YouTube? Continua vendo mensaginha no YouTube que tu vai cair. Quer ouvir uma boa mensagem? Dobra seu joelho para Deus falar com você. Ah, na minha época não tinha o YouTube não. Não foi o YouTube que me salvou não, meu irmão. Quem me salvou foi Deus. Quando eu estava precisando de uma palavra, eu ia orar e buscar a Deus. Estou tão angustiado, vou ligar lá o meu smartphone e vou ver uma palavra. Vou colocar para os angustiados, ainda escolhe a palavra no YouTube. Esse homem é de Deus, anda com ele para ver se ele é de Deus, seu miserável. Você não anda com ele. Hoje a gente está vendo um monte de escândalo aí de gente que subia, olha, arrastava a multidão. E quem sabe você não cantou até alguma coisa dessa pessoa, ou até não ouviu uma ministração dela. Deus está sondando o coração hoje. E Deus sonda coração para te curar. Hoje Deus vai fazer cura em discípulos aqui. Tu não vai sair do jeito que você entrou aqui não. Gente que se emociona com filme, mas quando está pregando a palavra, chora com novela, chora com série, mas não derrama uma lágrima com a pregação da palavra de Deus. O nome disso é dureza de coração. O nome disso é incredulidade. Continue assistindo. Eu não estou dizendo que você não deve assistir não, mas viciado. Novela não vai te dar nada não. Eu vou assistir qualquer outra coisa. Tem a live, tá? Você está assistindo a live. Eu sei que você está assistindo a live. Ou você vai assistir depois, né? Porque você está fazendo o que agora? Você está fazendo o quê? Você é membro da comunidade Batista Reconquista, batizado nas águas, que deveria estar aqui na Você está fazendo o que agora? Está fazendo o quê? Ah não, mas tem live, então vejo depois. Para você que vai ver depois, cuidado para o diabo não te dar uma rasteira antes de você ver essa mensagem. Alai comandará baixore calabás. Quanto mais superficialmente andamos com Jesus, mais somos profundamente influenciados com os outros. Quanto mais superficial a gente anda com Jesus, mais as pessoas que não têm Jesus trazem impacto na nossa palavra. Eles falam qualquer coisa, ai, chora. Cuidado com quem está te impactando. Cuidado com quem está te influenciando. Porque esses discípulos foram influenciados pelos saduceus, pelos fariseus. Foram esse povo que influenciou esses discípulos. Ou você acha que só Judas, não é que eu quero exaltar Judas não. Não vou exaltar Judas não, mas eu acho que Judas foi o mais corajoso de todos. Pelo menos ele fez o que estava no coração dele. E se ele tivesse voltado e se arrependido, Jesus tinha falado assim, já estava no plano de você fazer isso, eu te perdoo. A falta de coragem dele foi dele se matar. Mas todos também traíram Jesus. Todos tinham dúvidas no coração.
e ficou lá trancado. É tamanha a dúvida que quando Jesus foi até a eles, ele mesmo disse: vocês são incrédulos e duros de coração. Gente que esconde o seu coração para o seu discipulador. Gente que esconde o seu coração para a pessoa que é de Deus. Deus revela. Você que fica escondendo o que está no seu coração, o diabo, ele vai pegar isso e vai usar isso para te arrancar da presença de Deus. Jesus chega, encontra uma equipe desistida. 3 dias, colocou um risco de um investimento de 3 anos. Jesus todos os dias discipulando seus discípulos. Só foram 3 dias e o coração deles se fecharam. Para a gente, não foi 3 dias. Março, abril, maio, junho, julho, agosto. Foram 6 meses de pandemia. Eu orei para que esse dia acontecesse de todo mundo cheio aqui hoje. Foram 6 meses de pandemia para você se tornar uma pessoa incrédula e dura de coração. Incrédula e dura de coração. Seis meses. Sementes de fariseus e saduceus que você deixou crescer no seu coração. Hoje está dando fruto, olha como você está. Olha a rasteira que o diabo te deu, olha a vergonha que você está passando. Deus te trouxe hoje para te exaltar. Toda essa vergonha que você está passando, hoje é a ceia para Deus te exaltar. Os discípulos ficaram trancados. Jesus foi até ele falando assim: olha, eu venho trazer uma palavra. Vocês são incrédulos e duros de coração. Jesus os criticou severamente por isso. Mas Jesus falou: mas eu os amo. Eu os amo. Por isso eu vou mudar o entendimento de vocês. E a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aceite as palavras de Jesus nessa noite. Aceite as críticas do Espírito de Deus, não é do pastor Paulo. Aceite as críticas do Espírito de Deus. Não é as críticas do pastor, é as críticas do Espírito de Deus. Deus ama e Deus critica severamente aqueles que estão incrédulos. Hoje eu senti uma tristeza muito grande quando eu passei na Marechal Tito. Eu vi uma igreja fechada com a placa "aluga-se". Me deu tristeza, porque eu sabia que aquela igreja fazia um trabalho de Deus. Toda sexta-feira eu se reúno com amigos aqui, pastores, e eles me relatam: mais uma igreja se fechando, mais uma igreja se fechando.
Aí a minha pergunta é: por que essas igrejas se fecham? É lógico que eu não faço essa pergunta, né? A gente sabe por quê. E você também sabe. Muitos incrédulos. Uma igreja se fecha e um bar se abre. Uma igreja se fecha e inúmeras famílias são destruídas. E cada igreja que está se fechando, pior o ser humano está se tornando. Igrejas se fecham porque falta responsabilidade de discípulos, de assumirem suas responsabilidades com a administração da igreja que Deus colocou para vocês. Eu louvo a Deus por vocês, porque nesse momento difícil que o mundo todo passou e a gente passou junto, Deus sustentou a gente e levantou gente que não deixou de pensar também no reino de Deus. Eu louvo a Deus por isso, por pessoas assim, pessoas que têm consciência. Eu quero terminar e vou terminar. Mas deixa eu terminar de falar só mais uma coisa. Toda vez que Deus manda uma mensagem dessa, toda vez que Deus nos aconselha, Deus nos confronta, quando Deus está nos reprovando, isso não é uma coisa só sua. O Senhor Jesus reprova 7 igrejas do Apocalipse. Diz para eles quais 5 igrejas são reprovadas, as 2 não. 5 são reprovadas, mas diz também as qualidades. Mas quando Deus nos reprova e nos confronta, é para a gente parar de fazer de conta. Toda a igreja do faz de conta é reprovada por Deus e não ganha o respeito de Deus e de ninguém. Hoje a gente vê, conhecemos pessoas que vivem uma vida de faz de conta que faz parte do reino de Deus, faz de conta que é nascida de novo, faz de conta que está participando, faz de conta que se envolve, faz de conta que está gostando de ser cuidado, faz de conta que cuida do outro, não há respeito nem por si e nem pelo outro. Nós precisamos deixar de ser discípulos faz de conta, de ser líderes faz de conta, de ser pastores faz de conta. Nós precisamos ser de verdade aquilo que Deus nos chamou. Nós precisamos disso, igreja. Precisamos ser um povo firmado no propósito de Deus. Toda pessoa que perde o seu propósito, ela perde o centro da vontade de Deus. Na minha casa eu ministrei sobre Salmos 1. E parecia que eu estava ministrando para a igreja que nem hoje assim, cheia, né? E só era eu, Jonathan e Israel, pastora Josi. Eu, pastora Josi, Jonathan e Israel. Mas ali era a igreja de Jesus. Ali era 2, 3
ou 2 ou 3, Ele estaria no nosso meio. E nós estávamos crendo que Ele estava ali. E ali nós ministramos sobre a árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria. E aí Deus chamou muito a minha atenção, que a gente não pode ser, a árvore ela não foi feita para dar sombra, ainda que ela dê. A árvore foi feita com essenciais objetivos para equilibrar o ecossistema da terra. Fazer fotossíntese, absorver a radiação solar, o gás carbônico, liberar oxigênio e água, regular a temperatura da umidade do ar, chuvas, ajudar na poluição do ar, diminuir a poluição, produzir substâncias que servem para produtos, para medicamentos. A árvore, quando a gente fica debaixo de uma sombra da árvore, aquela é a periferia do objetivo de uma árvore. Mas tem gente que é discípulo de Jesus e só quer servir de sombra. Você que é árvore de Jesus, você é muito mais do que fazer sombra para os outros. Você é alguém que alimenta, você é alguém que influencia, você é alguém que dá o melhor para a pessoa. Era isso que Jesus falou e confrontou os discípulos. O que vocês estão fazendo trancados aqui? Quanto mais trancados vocês ficam, mais incrédulos vocês se tornam. Quanto mais trancados vocês ficam, mais duros de coração vocês se tornarão. Saiam para o mundo, pregam o evangelho, expulse os demônios, cura os enfermos, daqui da Judeia até a Galileia e até Samaria, até os confins da terra, falam da minha palavra. Mas não, a gente quer fazer sombra. Sombra. Deus não chamou você para ficar fazendo sombra para ninguém. Eu não fui chamado para fazer sombra. Até que algumas vezes a gente é sombra para alguém. Às vezes alguém quer falar alguma coisa, quer desabafar, a gente ouve. A pessoa está saturada da vida, está cansada, e ela está lá falando e a gente está lá servindo de sombra. Só sombra, sombra, quieto, só ouvindo. Isso faz parte, isso é bom. Mas não é só isso. E para terminar, para a gente ceiar, você está feliz com as experiências que você está tendo de Deus? Você não está com saudade, não? Você não está com saudade de um sobrenatural de Deus, de um agir de Deus, não? De uma experiência profunda com Jesus? Eu não sei se eu contei para vocês, mas a minha última experiência faz um mês, quando eu estou em casa, orando em silêncio, questionando algumas coisas. Aí a pastora Josi fala assim: amor, vou tomar banho. Eu falei: vai lá, filha, depois que você terminar do seu banho, você me chama aqui, eu fico lá no meu sofá, tem um canto específico meu, aí já está até a marca. Eu fico ali. De vez em quando eu e a pastora Josi, nós nos desfinhamos, eu escolho aquele canto, fico ali um pouquinho, né, pastora? E ali eu estava ali esperando, e aí eu fecho os meus olhos e falo com Deus algumas coisas na minha mente e digo assim: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Na minha cabeça, sem falar em voz alta.
de repente o Espírito sopra no meu coração, lá dentro: eu quero você por alguns dias, só eu e você por alguns dias. Aí eu falei: é coisa da minha cabeça. Aí eu falei assim, aí na minha cabeça eu falei assim: Senhor, é um jejum que está faltando? Não, filho, é uns 2 dias de jejum que está faltando. E eu falei: amém, Senhor. E aí de repente eu sinto 2 dedos batendo assim em mim. Eu falei: a pastora Josi me chamando, né, para a gente deitar. Quando eu olho, não era ninguém. Aí eu comecei a chorar. Falei: Deus, obrigado. No outro dia eu vim correndo aqui para a igreja, fiquei aqui 2 dias. E aí um momento, eu estava aqui na igreja, eu ouvi uma voz, eu nunca tinha ouvido aquilo. A irmã Fátima já tinha contado isso, da irmã Mariquinha, a experiência. A irmã Mariquinha está aqui hoje. Irmã Mariquinha, abençoe a senhora. Eu tive a mesma experiência que a senhora teve. A irmã Fátima e a irmã Mariquinha falaram assim: eu já ouvi a voz de Deus, e eu nunca tinha ouvido a voz de Deus, nunca. Além de eu sentir o toque de Deus, 2 dedos assim, nítido, eu olhei para trás, eu ouvi a voz de Deus aqui em cima. Eu fechei os olhos, terminei de orar, de ler um livro, terminei de orar, fechei os olhos e eu ouvi uma voz de Deus tão carinhosa me chamando assim. Deus me chamou de Paulo, você acredita? Deus me chamou: Paulinho. Eu olhei e falei: quem? Alguém está me chamando. Não era, era Deus. Depois que eu ouvi aquela voz, eu tive uma revelação de Deus sobre o que eu deveria fazer a partir daquele dia. E depois que Deus falou comigo, do mesmo jeito que aconteceu comigo, vai acontecer com alguns aqui nessa noite. Se coloque sobre seus pés. Se coloque. Quero chamar os músicos aqui.